Boa noite a todos. Bem-vindos ao canal do EMI aqui no Facebook e também no YouTube. Bem-vindos ao terceiro SIAB, Seminário da Indústria Aeroespacial Brasileira, que é promovido pelo nosso Instituto anualmente. Esse seminário deveria ter ocorrido originalmente no dia 23 de maio de 2020, mas infelizmente devido à pandemia não foi possível e está sendo realizado hoje e amanhã e depois, através da internet. Eu agradeço muito o interesse de todos vocês, eu espero que todos vocês aproveitem. Deixe-me apresentar, o meu nome é Luiz Gustavo França Lima, atualmente eu faço parte da diretoria do EMI, trabalho há mais de 25 anos na indústria aeroespacial, em empresas aéreas, também tenho uma longa passagem pela Embraer, trabalhando também na Panair, e hoje o nosso programa inclui 3 apresentações bastante interessantes. A primeira sessão será um conceito que vem sendo estudado pelo nosso fundador, Paulo Gomes, drone vias, um conceito de infraestrutura para a operação de drones e transporte de bens por drones. Em seguida, nós vamos entrar dentro do espírito do SIAB, que é lições aprendidas do setor aeroespacial para a inovação na indústria brasileira. Nós vamos entrar numa palestra do senhor Fulvio Delicato, que ele é o proprietário da Aerospace PR, e ele vai nos mostrar como a organização da manutenção aeroespacial pode contribuir, e contribuiu concretamente para o sucesso de uma aplicação em uma outra indústria. E, finalmente, nós vamos terminar a sessão de hoje do SIAB com uma palestra do Arapuã Antunes, que vai tratar sobre a obsolescência e como tratar a obsolescência de componentes. Tendo dito isso, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Paulo Gomes. Ele vai se apresentar e vai fazer a primeira palestra sobre drone vias. Muito obrigado. Boa noite. Tive um pequeno problema, estou entrando novamente aqui. Então, quero agradecer, em primeiro lugar, pela oportunidade da gente estar conseguindo criar o meio tecnológico de fazermos o terceiro SIAB, que por causa da pandemia não pôde ser feito na época tradicional, né, que aconteceu nos 2 últimos anos, que era no meio de maio. Quero agradecer também a oportunidade de abrir o seminário, né, fazer a primeira palestra e apresentar esse conceito de drone vias. Tá, me apresentando rapidamente, então eu trabalhei durante 50 anos na indústria aeroespacial, 43 anos e meio deles dentro da Embraer. Então eu tive o privilégio, né, de passar por uma grande mudança tecnológica ao longo dessa minha carreira, e onde eu trabalhei principalmente na área de projeto, escritório de projeto, e na área de certificação aeronáutica. Eu tive também a oportunidade de criar uma empresa chamada Serco Engenharia, em 95, navegando uma fase ruim da Embraer, onde coletou grande parte dos ex-funcionários da Embraer e criou a Serco. Uma situação semelhante, eu também tive a inspiração de criar o Information Management Institute e coletar grande número das pessoas que saíram da Embraer e se aposentaram de outros institutos, como o INPE e similares, né, para que eles fizessem parte da nossa associação. E ao longo dos 3 últimos anos eu fui o presidente do Instituto, e agora eu estou licenciado. O LG se apresentou, mas ele não disse que ele é o presidente em exercício. Então, vamos falar um pouquinho sobre drone vias, né? Alguma coisa rápida, é um assunto muito extenso, não é uma coisa fácil de ser explicada. Eu queria levantar uma bola aqui, que nós não iremos mencionar drones. Nós estamos querendo
fazer maneiras de uso de drones. Também existem muitas maneiras hoje já acontecendo. Também não vamos mencionar essas maneiras, a maior parte delas é na parte de publicidade, aerofotogrametria, tem muitas coisas na área de defesa. Nós vamos falar simplesmente drones num conceito dentro de um período de tempo relativamente curto para transporte de bens. Então, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos, ideias, oportunidades. Então, uma passada por uma lista de negócios, alguns desafios. E a visão de futuro é muito simples. Em 20 anos, nós vamos ter drones transportando muitas pessoas no mundo inteiro. Eu imagino que a infraestrutura suficiente vai estar boa já em 5 anos. Então já dá para falar essas dronevias que eu estou apresentando dentro dessa visão de futuro de 5 anos. Eu vou começar por uma provocação. A navegação marítima e as rotas comerciais definiram o caminho do progresso e da distribuição de prosperidade. Então eu peguei aqui 8 slides que mostram a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. No slide inferior à esquerda aqui, tem lá uma linha laranja, que tem 150 quilômetros mais ou menos, que sai de São Paulo, vai até o Rio, mas aquele pedacinho ali sai de Jacareí e vai até Queluz. Acompanhando essa linha, a gente vai ver que em cada uma das 8 figuras, algumas aglomerações acontecem. As 2 primeiras lá de cima são da distribuição de renda. A da esquerda de 5 a 10 salários mínimos e da direita de 3 a 6 salários mínimos. O de baixo, cores azuis aí, fala das residências ligadas ao sistema de saneamento básico de água. A da direita fala da propriedade dos domicílios. Logo abaixo, da esquerda, fala do saneamento e esgoto. As 2 da direita abaixo, que seria a sexta aí, falam das distribuições das empresas e estabelecimentos formais e das indústrias. Isso mostra claramente a região do Vale do Paraíba, mas isso é assim no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Nós temos sempre essa faixa estreita de civilização ao longo das vias mais importantes, ou nos litorais, que aí as vias são as vias marítimas. Quando a gente olha pelo ponto de vista da densidade demográfica, o negócio é até um pouco chocante. A gente vê a mesma distribuição das cores, né? Maior volume de pessoas ao longo da distribuição da Via Dutra, mas o problema todo é que, fora dessa pequena faixa, né, de pouquíssimos quilômetros, a gente tem de 0 a 10 habitantes por quilômetro quadrado. São enormes desertos. São áreas que você não tem pessoas que gostam ou querem morar ali porque elas não têm emprego, não têm oportunidades e não têm nada. Elas simplesmente, muitas vezes, trabalham em áreas rurais, mas com pouquíssima tecnologia, ou com pouquíssimo apoio e pouquíssima vontade de ficarem por ali. Nós, da Dronevias, queremos colocar droneportos espalhados em cada ponto desse deserto, qualquer um ponto que tenha algum agrupamento social. Podem ser escolas, igrejas, vilas, fazendas, mercadinhos, bares. Todos esses droneportos serão acessados por drones que transportarão bens em caminhos pré-estabelecidos, demarcados, e com voos autônomos. Essa é a grande diferença em relação ao que está sendo discutido e está sendo criado em grande parte das autoridades certificadoras do mundo, onde tem os Remoted Piloted Aircraft. Né? Nós estamos falando de aeronaves remotamente pilotadas. Né? Pode até ser beyond visual level of sight, né? Fora ou dentro da capacidade visual, mas elas são por pilotagem remota. E eu estou propondo que sejam voos autônomos. Depois eu vou mencionar um pouquinho mais sobre isso. Mas é principalmente porque nós já temos a tecnologia e precisamos da segurança que voos autônomos, principalmente operando desse jeito que eu estou mencionando, vão propiciar. E aqui eu vou mostrar agora uma outra coisa que é uma expansão daquela
Vale do Paraíba, aquela região do Vale do Paraíba, e aí tem todas as áreas da macrometrópole paulista que envolvem todas as grandes vias, né? Isso é um estudo que eu peguei aqui na Univap, onde é o nosso escritório, no escritório do nosso think tank, e que mostra como é que as vias, né, acabam promovendo essa distribuição. E o que a gente quer é fazer agora o inverso. Nós queremos droneportos espalhados em cada ponto dessas áreas mais populosas, que seja ou um aeroporto, ou uma estação rodoviária, ou ferroviária, ou mesmo um porto, shopping centers, centros comerciais, universidades, hospitais, quaisquer áreas que tenham entidades públicas, onde tenha grande movimentação de pessoas, né? Grandes agrupamentos sociais. De novo, com percursos pré-estabelecidos e demarcados, até todos os demais droneportos, mesmo aqueles nos desertos, aqueles desertos, entre aspas, que são aquelas áreas com pouquíssimas pessoas. Então, os drones vão sair de um aeroporto e vão para uma vendinha no meio do nada? Não. Elas vão passar por vários outros droneportos ao longo da via e vão fazer algum tipo de prestação de serviço, e a destinação final pode ser aqueles droneportos localizados em áreas mais desertas. Tudo a gente tem que ter uma inspiração, né? A inspiração que eu usei para criar o conceito das dronevias é o Hyperloop. O Hyperloop é uma ideia que eu vi pela primeira vez numa publicação de um dos meus ídolos, que é o Elon Musk, o cara da SpaceX, o cara da Tesla Motors, e que ele criou canais de interligação e conexão rápida entre grandes capitais, entre grandes centros importantes, mas que funcionam dentro de tubos, com velocidades elevadíssimas, porque eles fazem uma coisa com uma baixa pressão atmosférica, né, quase um vácuo, e com isso eles atingiriam, teoricamente, grandes velocidades. Essa semana mesmo foi feito um tubo, um teste desses prático dentro de um tubo de 500 metros, que é de uma empresa chamada Virgin, e tinha lá as duas pessoas responsáveis pelo projeto dessa via dentro dessa outra empresa. Então isso já está funcionando. Mas o nosso é parecido, só que é um pouquinho mais barato. Os tubos estão no ar. Então as dronevias são tubos elevados e eles são simplesmente demarcados digitalmente como vias, como as aerovias, só que elas são sempre numa altitude mais baixa. A gente está propondo que seja logo acima da regulamentação que existe hoje dentro do RBAC, para que a gente consiga voar na faixa de 500 a 800 pés. E eles, dentro das áreas mais congestionadas, dentro dos centros das cidades, das áreas mais populosas, elas vão seguir coisas existentes, como linhas de transmissão, rios, linhas férreas, e algumas outras coisas que sejam mais fáceis de você seguir sem muito comprometimento e sem muita necessidade de concessões. Essas vias, né, elas vão sempre ser percorridas por drones autônomos, sempre todos eles dentro daquela via com velocidades iguais e voando em direções opostas. Então são duas vias, uma que vem e uma que vai. Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente quer, porque nós fomos deixando a evolução do uso das cidades, das estradas e de todas as outras áreas ao longo de muitos anos, mais de 100 anos que começaram a aparecer os veículos motorizados, e nós não fizemos uma coisa bastante bem resolvida, nós fizemos coisas bem ruins. A gente precisa tomar cuidado e fazer uma coisa um pouco melhor. A gente precisa saber o que a gente quer e aí investir para que a gente saiba resolver isso de uma forma mais apropriada. Nesse momento, exatamente, nós não estamos fazendo isso ser o suficiente, porque toda a regulamentação não existe. Mas a minha provocação aqui é que essas dronevias tenham 80 milhas máximo, né? Lembrando que elas são tubos no ar, são simplesmente demarcações digitais que vão ser percorridas
pelos drones, de uma forma autônoma, com alguns pontos de controle sinalizados no solo ou em cima dos droneportos, mas que podem ser facilmente estendidos, né? Hoje, eu diria que um drone percorrendo esse percurso com uma velocidade relativamente baixa, até um limite máximo de 80 milhas por hora, você estaria atingindo os droneportos mais distantes em 1 hora. E isso não seria muito problema para que a gente tivesse baterias que possibilitassem esses percursos com essas velocidades dentro desse horizonte que eu falei de 2 a 5 anos. Então, estaria bastante adequado. E vamos lembrar que a macrometrópole paulista sozinha, ela envolve 82% do PIB do estado de São Paulo, isso é um dado de 2013. Tem algumas outras atualizações, mas não deve ter mudado muito disso. E ele envolve 36% do PIB brasileiro. Quer dizer, nós estaríamos envolvendo e dando possibilidade de criar novos modais de transporte, né, para uma quantidade gigantesca de pessoas envolvidas com o PIB brasileiro. E a gente tem que lembrar que mais de 60% do PIB mundial encontra-se numa situação bastante similar. Em outros aglomerados até muito mais superlotados do que esses nossos aglomerados. Temos uma grande coisa para resolver. Nós estamos falando de uma coisa que vai ser o major player, vai ser o maior negócio do mundo em pouco mais de 20 anos. É um mundo onde já abundam aviões, helicópteros, balões dirigíveis, aeromodelos, e que tem sido regulado pelas nossas autoridades de uma maneira até pioneira, até à frente de alguns outros países, né? A ANAC já emitiu o RBAC-E, o RBAC especial, né? Número 94, em 3 de maio de 2007, mas já tinha algumas outras versões circulando e pedindo comentários desde 2015. E foi feita uma revisão agora, em 22 de outubro de 2019. Só que lá, especificamente, tem o regulamento, o requisito E94-103C, com os seguintes dizeres: é proibida a operação autônoma de vantes ou aeromodelos. Isso impossibilita totalmente a viabilização do conceito do negócio de dronevias da maneira que eu estou propondo, da maneira de atuação autônoma, da maneira de operação autônoma, mas isso é justamente, eu acho que é tempestivo, né? Nós tivemos, hoje eu participei durante praticamente todo o dia, de um evento, que é o CIRESANT, que é do DCEA, discutindo a regulamentação e trazendo pessoas de seguradoras, pessoas da ANAC, pessoas que estão operando drones hoje, empresas que estão operando drones, o pessoal que comanda essa parte dentro das nossas áreas responsáveis pela regulamentação, e isso é uma questão de se trazer essas necessidades, envolver essas áreas, eu vou mencionar um pouquinho mais à frente, para a gente discutir e viabilizar esse conceito. Se ele for interessante, se ele tiver vantagens, e a gente conseguir demonstrar isso, a gente vai trabalhar em cima dessas possibilidades. Em várias outras partes do mundo, isso já tem sido testado. Em Campinas, nós tivemos já, em agosto, o primeiro teste, e tem uma autorização de voo experimental para uma empresa brasileira, acho que é de Franca, operando dentro de um shopping center em Campinas. Ele opera e é associado com uma empresa de delivery de comida, e eles simplesmente pegam aquela comida dentro do shopping center e levam até um drone-porto, onde tem o modal de distribuição rotineiro que vai fazer essa distribuição. Ou seja, no mundo e mesmo no Brasil, já está acontecendo isso. E este drone, ele é de operação autônoma. Apesar de ser proibido, ele tem uma autorização de voo. E tem o equivalente a um piloto que vai fazer um oversight deste voo autônomo para poder tomar as devidas precauções. Ou seja, está acontecendo. Isso é uma questão da gente trazer as necessidades e demonstrar os conceitos. As tecnologias, do meu ponto de vista, já existem, e é muito importante a gente fazer um paralelo com o que aconteceu há menos de 40 anos atrás,
com a chegada dos computadores pessoais. Eu tive a grande oportunidade de comprar um computador que operava em BASIC lá. E aí eu me matriculei nesse curso de BASIC para operar o computador, que não fazia absolutamente nada, então eu aprendi a fazer absolutamente nada dentro daquele software que fazia, no máximo, alguns joguinhos muito básicos, muito michurucos. Logo, alguns pouquíssimos anos depois, a chegada dos Macintosh e do sistema operacional DOS, né, do Macintosh e do DOS, libertou uma verdadeira caixa de Pandora que nos trouxe, em menos de 30 anos, aos smartphones que nós estamos vivendo hoje. Eu prevejo que em uns 20 anos, menos tempo do que foi necessário para chegar aos smartphones, nós vamos ter os smart drones operando de alguma maneira muito similar, né? E a gente não vai ser não tem condições hoje de imaginar tudo que vai ser possível criar em 20 anos. Eu sei que tem milhares de drones sendo criados, a gente não está entrando nesse mercado, mas a gente já tem grandes coisas possíveis. Uma delas é a operação de veículos autônomos. Tem sido testados para automóveis, né, mas automóveis com pessoas dentro. A gente quer fazer isso com cargas e bens, né, que vão ser distribuídos. Então você pode simplesmente fazer com requisitos e problemas menores, né, e pode até fazer o mesmo tipo de teste de maneira que as dronevias sejam experimentadas em locais de menor risco. Outra coisa que já existe são os softwares de controle de voo. Eu esqueci de falar nessa parte de operação de veículos autônomos, toda a parte espacial, né, grande parte dela é feita em operações autônomas, né? Então já existe isso de maneira abundante. Software de controle de voo, mesmo para enxame de drones, tem sido mostrados em vários eventos, tipo Olimpíadas, shows, concertos. Seria um verdadeiro show que iria acontecer na Olimpíada de Tóquio, que teve que ser postergada, pelo mesmo motivo que nós tivemos que postergar o nosso SEAB. E lá dentro já tem criação de zona de exclusão, são verdadeiros balés acontecendo, né? Trazer isso para os drones das dronevias é bastante fácil, né? Quase todos os drones que a gente produz hoje, principalmente aqueles que são importados, já contém dentro dos seus softwares zonas de exclusão. Então, isso é uma das coisas mais simples que podem ser criadas. E fazer isso com que eles sigam as dronevias, bastante fácil. Eu não estou nem mencionando ainda outras tecnologias, como o machine learning. Colocar o software dos drones, machine learning, para que ele vá aferindo a precisão dos percursos em cima de dados de geolocalização, como o GPS, e outras que já estão existindo agora. Tem outros tipos sendo usados, UTMs e outras coisas, né? Faz com que isso seja cada vez mais preciso, né? Nós podemos também usar Big Data, e nós deveremos aplicar Internet of Things, porque é muito conveniente que a gente tenha contato com todos esses drones e tenha informações sobre onde eles estão, mesmo porque daria para fazer outros tipos de aplicação. Os próprios drones poderão fazer vigilância, poderão fazer inspeção de linhas, poderão fazer várias outras coisas ao longo de todos os seus percursos, né? E tudo isso já existe. É lógico que tem coisas mais completas, né? Vários TRLs, o Technical Readiness Levels, né? Tem vários níveis para cada um desses itens, cada um desses assuntos. E é lógico que vai ser sempre feito aquilo que for conveniente, economicamente viável. Em 20 anos, nós teremos os Jetsons no mundo inteiro, na minha visão. E eu pus aqui o endereço do filminho de abertura dos Jetsons que tem no YouTube, que é muito bom a gente relembrar e ver que ele está chegando. É uma coisa que a gente precisa querer, e lá estão sendo transportadas pessoas da família dos Jetsons o tempo todo. Inclusive um robô lá, a Rose, está lá dentro o tempo todo. Mas a gente precisa ter esse norte na nossa cabeça para que a gente consiga construir as coisas convenientemente nessa direção. Então, nós em 5, 10, 15 e 20 anos, até chegar nessa questão dos Jetsons, nós vamos ter que pensar em vários negócios. Drone portos, softwares, vai ter que ter uma evolução gigantesca de softwares.
nós vamos ter que fazer demarcações e sinalizações para que todos saibam que eles estão invadindo ou estão entrando numa área onde tem voos de drones. Nós vamos ter que fazer os mapeamentos de vias. Hoje não tem toda essa parte de GPS para tudo isso. Hoje tem GPS para todas as cidades, todas as rodovias, então os nossos GPS, nossos carros já têm tudo isso, mas para essas drone vias, não. Nós vamos ter que criar vários regulamentos novos, vários padrões, nós vamos ter que fazer várias ferramentas de integração logística, nós vamos ter que integrar operações, nós vamos ter que aproveitar e criar, talvez, coisas específicas no tocante à rede de distribuição. Nós vamos incorporar aos mercados consumidores milhares de pessoas. Hoje, nos modelos que a gente tem hoje, da maneira que estamos posicionados, com esses desertos enormes, nós temos 20% das pessoas do mundo inteiro realmente inseridas totalmente, completamente nas cadeias de consumo. Se a gente conseguir expandir um pouquinho a largura das vias, do jeito que a gente mostrou naqueles primeiros slides, a gente possa dobrar isso, a gente já está falando de um mercado de trilhões. Né? Para isso, nós vamos precisar de novos modelos educacionais, vamos precisar de novos requisitos educacionais, nós vamos ter que trabalhar em concessões de rotas, nós vamos ter que pensar no desenvolvimento de áreas remotas. Quando eu tiver com facilidade para me locomover 100 quilômetros do meu local, entre aspas, de trabalho, eu posso ir morar do lado de uma praia, do lado de um lago, uma montanha. Então, a gente pode fazer toda uma área de construção civil ser totalmente reinventada. Nós vamos ter que pensar como que isso vai ser mantido, né? E nós vamos ter que fazer as redes celulares e todos os itens associados funcionarem melhor. Em 20 anos, todo o Starlink do Elon Musk já vai estar funcionando. Então, nós vamos ter celulares pegando em quaisquer pontos do mundo. Como navegar essas oportunidades? Primeira coisa é somar forças com as ações que os estados, o Estado brasileiro está fazendo coisas dessa direção. E os órgãos reguladores, as nossas áreas ligadas à Força Aérea, vamos aproveitar isso. Nós temos esses 8 mil ex-funcionários Embraer, esses ex-funcionários do INPE, de outros institutos que foram se aposentando, mas ainda tem vontade e gás para apoiar a divulgação e a disseminação dessa cultura aeronáutica, aeroespacial, para todos os demais campos. Isso é extremamente importante. E esses caras estão sobrando por aqui, mas eles não são eternos. Então é bom a gente aproveitar isso nesse horizonte de 5, 10, 15, 20 anos. Outra coisa, nós vamos fazer uso da regulamentação aplicável à aviação comercial para esses novos negócios. Isso é uma coisa aprendida durante muito tempo e vale muito a pena a gente aplicar isso com muita celeridade nesses novos negócios que a gente está vivendo. E nós temos que ajudar as empresas que constroem projeto e mantêm os drones para que eles tenham estabelecido uma visão de curto, médio e longo prazo, sejam capazes de prover os veículos que vão fazer isso tudo acontecer. Vamos lembrar que hoje, final de 2019, nós tínhamos 5,1 bilhões de celulares no mundo. Esses celulares são capazes de pedir um Uber, né? Depende do lugar que ele está, ele nem vai funcionar. E pode ser que ele vá demorar 1 mês e meio para o Uber chegar na porta dele. Pode ser que com um drone igual aquele dos Jetsons, em 20 anos ou menos, esse Uber vai chegar na porta dele, mesmo que seja lá no meio do Amazonas. E aí, vamos navegar juntos? Isso tem grandes coisas para a gente fazer. Então, nesse ponto, a gente está fazendo um convite, né? Junte-se a nós. Nós somos o IMI, Information Management Institute. Venha trocar ideias com a gente, venham se divertir aqui na nossa salinha da Univap, a gente tem boas discussões e se diverte criando o futuro. Boa noite e obrigado. Muito obrigado, Paulo, pela sua excelente apresentação, provocativa apresentação. E um ponto que não destaquei no início da apresentação é que nossa intenção é que esses assuntos não morram no SEAB. Então, teremos
sessões dedicadas a esses assuntos em lives futuras promovidas pelo EMI.